Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Olá, muito bom dia! Depois da Vila Casone na quarta-feira, hoje o Meio-Dia Paraná desembarca nas vilas Nova e Recreio. É o nosso giro pela cidade para marcar os 60 anos da RPC Londrina. As pessoas diziam que havia surgido uma Vila Nova para baixo da linha do trem. E a expressão pegou. É uma denominação costumeira, reconhecida por quem mora aqui, por quem tinha essa ligação com a cidade que se construía lá desde os anos 40, 50, 60, enfim, é a Vila Nova. Veja também no Meio-Dia Paraná, atropelamento na PR-445 deixa uma pessoa morta. Foi perto do 5º Batalhão da Polícia Militar, a poucos metros de uma passarela. O flagrante de mais um acidente com trem em rodovia da nossa região. Já já você vai ver a imagem da câmera de segurança. Esse carro aí foi arrastado na ferrovia e teve pessoas feridas. As investigações de um assalto com reféns no centro de Londrina. Funcionários foram surpreendidos pelos bandidos que fugiram levando eletrônicos. E mais um dia de buscas ao menino Tiago Rocha, criança de 2 anos, desaparecida desde sábado. São 13 quilômetros de extensão e muita curva no rio para cobrir. Então hoje, diferente de ontem, a gente vai parar em alguns outros pontos, reidentificar outras áreas para ter certeza que dentro desse raio de 13 quilômetros a gente não está deixando passar nada para trás. Nessa edição tem ainda o rompimento do contrato para a construção de um viaduto na Avenida Tiradentes. A falta de água em milhares de imóveis na zona leste de Londrina teve problemas na captação da Sanepar e a previsão é que o abastecimento só será normalizado no fim da tarde. E os impactos da chuva e do frio, os preços de frutas, verduras e legumes nas feiras e mercados. O tomate a gente pagava 5, 6 e pouco, hoje está 12. Tem que ter o tomatinho, né? Nem que for um pouquinho, mas a gente tem que ter. For uma quantidade menor. Isso, bem menor. Você vai conferir também como ficam os serviços amanhã, feriado do padroeiro de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus. O tempo começou a firmar e a meteorologia garante: teremos sol na sexta-feira, sol e mais frio. Agora, 12 graus em Londrina. Pelo 4º dia seguido, o aeroporto de Londrina enfrenta restrições para pousos e decolagens. O tempo começou a firmar, a situação vai melhorando aos poucos, mas quem depende de voos chegando ou partindo de Londrina tem enfrentado atrasos e cancelamentos frequentes. Pessoal aí aguardando várias horas por um avião ou tendo que seguir viagem pelas estradas. Mônica Dal, seja bem-vinda. Bom dia para você. Como foi a situação ao longo da manhã? Alberto, bom dia a você, bom dia para todos. Pois é, muitos passageiros que tentavam ir para São Paulo, principalmente, através do aeroporto de Londrina, tiveram prejuízos e também muitos problemas ao longo da manhã. Aqueles que tinham voo para Guarulhos, em São Paulo, das 6 da manhã, pela companhia aérea Gol, não conseguiram decolar. Depois, então, a companhia informou esses passageiros que o voo tinha sido remarcado para as 2 da tarde. Mas qual era a principal reclamação desses passageiros? Que não foram avisados antes e, claro, muitos estavam viajando de férias, então tiveram muito prejuízo. Inicialmente, para esses passageiros, a companhia explicou que o problema não
não era relacionado ao tempo, mas sim uma peça do avião que teve que ser trocada. Então essa aeronave ficou o tempo todo lá na pista do aeroporto, isso ao longo da manhã, para que esse conserto fosse realizado. E os passageiros ficaram a manhã toda aguardando alguma resposta lá no saguão do aeroporto. Nós conversamos com algumas pessoas que estavam aguardando por esse voo, claro, todas elas muito revoltadas com a situação. Vamos acompanhar. Mas ontem foi condição meteorológica, a gente precisou arremeter, foi para Curitiba, abasteceu, voltou e conseguiu pousar. E hoje de manhã eu tinha um voo bem cedinho, porque eu tinha consultório em São Paulo de manhã e à tarde mais workshop em outras clínicas de dermatologia. Fiquei acompanhando pela condição meteorológica para ver se o avião ia pousar. Ontem eu vi que pousou, só que chegou de manhã, está em manutenção, não tem previsão, a previsão é 2 da tarde. Se chegar a peça que está para chegar num outro voo, se conseguir pousar, é prejuízo econômico isso, sabe? E para receber, e aí como é que você mantém a sua agenda? Em cima da hora eles deram a notícia de que o voo não vai sair só às 2 da tarde, uma previsão que a gente nem pode ter certeza ou não, porque a conexão em Guarulhos, que seria às 4 da tarde, eles dizem que não podem pôr a gente, porque o voo não deve chegar lá às 4 da tarde. Informação nenhuma, a gente não sabe de nada. Chegou o rapaz da companhia dizendo que a gente não, o voo ia atrasar 2 horas e que a gente tem que sair de lá e vir para cá para resolver. A gente pegou uma fila aí que durou umas 2 horas, avisar de 5h30 da manhã. A gente chega de 3h30 da manhã no aeroporto e avisar de 5h30. Então não tem condições, né? Bom, até agora esses passageiros permanecem no aeroporto porque o horário inicial repassado a eles está mantido. 2 da tarde, esse voo para Guarulhos deve sair aqui de Londrina. Nós entramos em contato com a companhia aérea Gol, que informou o seguinte, que a aeronave do voo 1439, com decolagem prevista às 6 da manhã aqui de Londrina, apresentou problemas técnicos ainda em solo e está com atraso previsto de 9 horas. Todos os clientes estão recebendo as facilidades necessárias de acordo com cada caso, enquanto a aeronave segue em manutenção. A gente reforça, que esses problemas eles foram recorrentes ao longo da semana. Nós conversamos com uma dessas pessoas aí também, vocês acompanharam nas entrevistas. Essa pessoa estava em um voo que iria pousar aqui em Londrina ontem, mas ele teve que ser desviado para Curitiba por conta do mau tempo. Então, dessa vez, o problema não foi relacionado ao clima, mas sim, de acordo com a Gol, um problema na própria aeronave. A gente lembra também que aqui em Londrina esse problema é bastante antigo. Não é possível que essas aeronaves façam, por exemplo, aquele pouso por instrumentos, porque não há os instrumentos. Tentamos contato com a CCR para saber a respeito dessa situação, quando efetivamente os instrumentos vão chegar para o aeroporto de Londrina. Por enquanto, Alberto, não tivemos nenhum retorno. Tá, então, nosso aeroporto aí sempre com dificuldades, quando o tempo fica um pouco mais instável, a situação vai se complicando e deixando muita gente na mão. Chuva, pelo menos, está dando uma trégua, a expectativa é que nas próximas horas comece a se regularizar a situação, mas não dá para esperar toda vez que chove, que o tempo fica fechado, termos tantos transtornos assim. Trazer agora imagens ao vivo da zona leste de Londrina. São dezenas de bairros, pegando ali aquela região que vai da Avenida dos Pioneiros, depois também perto do aeroporto. Os bairros que desde cedo estão sem abastecimento de água. A Sanepar informou que o fornecimento ficou comprometido devido à queda de energia no sistema de captação e tratamento do rio Tibagi. A previsão é que o abastecimento de água na zona leste de Londrina seja regularizado ao longo da tarde. Dentre os bairros com abastecimento prejudicado estão o Alexandre Urbanas, Aeroporto, Antares, Brasília, Caravelli, Califórnia, Albatroz, Hernani Moura Lima, Pioneiros, Ilhabela, Chamonix e Vila Cian, além de outros bairros vizinhos a estes que estão na lista aí na tela do nosso Meio Dia Paraná. Agora 11h55. Passa de 100 horas o desaparecimento do menino Thiago Rocha, que sumiu sábado passado em Londrina. Bombeiros seguem com as buscas na água ao longo dessa quinta-feira também. As nossas equipes têm acompanhado ao longo da manhã e das tardes todo esse trabalho e a expectativa pela localização do pequeno Thiago.
Depois de dias seguidos de chuva, o volume de água do Ribeirão Três Bocas aumentou 1 metro acima do nível normal. A movimentação mais rápida da água deixa mais difícil o trabalho realizado pelos bombeiros. A gente tenta, nos pontos ali que a gente julga que é possível dessa criança vir a se enroscar, a gente tenta dar uma atenção maior e mexer nos galhos, descer da embarcação, né? Nos últimos 2 dias, 2 botes com 2 militares cada fizeram o mesmo trajeto. Desceram aproximadamente 13 quilômetros rio abaixo. Os bombeiros observaram principalmente as margens e regiões de curva e remanso. Nesses 2 dias, a procura se encerrou já próximo ao rio Tibagi, que é para onde correm as águas do Ribeirão Três Bocas. Por enquanto, não há equipes no rio Tibagi. Se a gente levantar essa hipótese também, aí o Tibagi a gente tem que bater ele até a região ali, até ele virar uma represa, né? Que dá, eu não sei, mas talvez em torno de 40 quilômetros ali de extensão até ele ser ele desaguar na represa Capivara, que é um ponto onde não tem mais correnteza, né? Então a gente tem que focar os nossos esforços aonde tem mais chance dele estar. As buscas se concentram na água porque há a hipótese da criança ter caído no Ribeirão. Na delegacia, seguem as investigações na tentativa de descobrir o que aconteceu no início da noite de sábado, quando Tiago Rocha, a mãe dele e o namorado dela estavam no parque. O casal foi embora sem perceber que a criança não estava no carro. O depoimento da babá do Tiago, segundo o delegado João Reis, trouxe informações sobre o comportamento da criança. Confirmou-se que a criança era uma criança ativa, né? Embora não tivesse a fala, a dicção ainda para conversar, relatar fatos, mas era uma criança bem ativa. Brincava, às vezes, no canto lá, quietinha, mas quando estava dentro de algumas situações, ela era bem ativa. Por exemplo, estava dentro de um veículo, a babá já levou ela para passear, a criança estava no banco de trás, saiu rapidamente, passou entre o banco do passageiro e do motorista para poder sair do veículo. Ou seja, era uma criança que já tinha essa dinâmica de rapidez, de agilidade. A babá que cuidou do Tiago nos últimos 4 meses também disse, de acordo com a polícia, que nunca percebeu qualquer sinal de maus tratos na criança. Ela falou que a criança nunca teve nenhum sinal que indicasse maus tratos, nenhum hematoma no corpo, nenhuma coisa diferente, nem alguma coisa que indicasse ali que a criança estivesse assustada com alguma coisa. Então, essa questão de maus tratos nessa oitiva com a babá foi descartada. A Polícia Civil reforça que a mãe do Tiago não está sendo tratada como suspeita de homicídio. Pode ter ocorrido, talvez, é uma possibilidade de alguma negligência, mas por hora ela não é tratada como suspeita de homicídio. Tá? A criança estava nos cuidados da mãe, com o namorado, e em algum momento eles se afastam no carro para buscar alguns objetos, e quando voltam, entram no carro rapidamente, porque já estava tudo pronto para sair, saem, quando percebem que a criança não está, voltam de forma rápida até o local. Isso, até a câmera de segurança que confirmam que realmente o carro volta em alta velocidade para o local para tentar localizar a criança, e infelizmente a criança já havia desaparecido. Patrícia ontem à tarde, a Mônica hoje pela manhã também esteve acompanhando as buscas e daqui a pouco vamos trazer as atualizações nessa edição do Meio Dia Paraná. Foi rompido o contrato com a empreiteira que iria construir o viaduto da Tiradentes com a Avenida Jockey Club no acesso à PUC, Universidade Católica. A obra deveria ter começado há mais de 2 meses. Kathleen Tanan, bom dia para você. Como fica a situação agora? Oi, Alberto, bom dia para você, um ótimo dia a todos que estão com a gente. O governo do estado informou que vai convocar a segunda empresa colocada quando houve todo o processo de licitação. A segunda agora deve assumir essa obra. Segundo o governo do estado, aconteceram alguns problemas relacionados a cronograma, por isso que a obra até agora não saiu do papel e a decisão do estado foi encerrar o contrato com esse consórcio, na verdade, que está tocando ou que deveria tocar a obra ali no cruzamento da BR-369 com a Avenida Jockey Club, como você bem falou, pertinho da Universidade Católica aqui em Londrina. Esse consórcio, ele tem uma
empresa como responsável e foi, portanto, com ela que o governo do estado rescindiu esse contrato. A ordem de serviço para que a obra começasse de fato foi assinada pelo governador no final do mês de março, aqui mesmo em Londrina, com previsão de início imediato. Mas até agora, diversas vezes nós estivemos ali no local, bem no cruzamento, as pessoas que passam por ali também não perceberam qualquer mudança, apenas a montagem do canteiro de obras e nada mais. O consórcio informou que estava aguardando licenciamentos, como licenciamento ambiental, para iniciar as obras. Foi notificado, mas esse impasse persistiu. Hoje, por exemplo, nós estivemos ali, conversamos até com pessoas dessa empresa que estava tocando a obra e a informação, inclusive, de que eles estavam aguardando respostas do governo sobre o projeto que ainda foi apresentado. Aconteceram alguns problemas na apresentação desse projeto, eles ainda não tinham o ok do governo sobre o projeto da obra. O licenciamento saiu, segundo eles, há algumas semanas, mas eles ainda estavam aguardando um positivo do governo com relação a esse projeto. E por que do projeto? Porque assim como no viaduto da Bratislava, essa empresa, esse consórcio que assumiu o viaduto da PUC, eles tinham que fazer o projeto e também a obra, no mesmo esquema do viaduto da Bratislava. Inclusive, a segunda colocada nessa licitação, que vai ser convocada para assumir as obras do viaduto da PUC, é justamente a empresa que esteve responsável pela construção do viaduto da Bratislava, também na BR-369, obra que foi entregue em meados do ano passado. Temos uma entrevista do secretário de Infraestrutura aqui do estado justificando esse encerramento de contrato com a empresa ali do viaduto da PUC. Nós estamos retirando a empresa vencedora da licitação da construção do viaduto da PUC por descumprimento contratual, falta de compromisso com o cronograma. E nós estamos aqui no governo sendo rigorosos com o cronograma. Por isso ela foi retirada e estamos chamando a segunda colocada, que aliás foi a vencedora do Bratislava e executou dentro do cronograma. Pode ser que nesse momento percamos um mês, mas certamente vamos ganhar um ano com uma empresa comprometida com Londrina, com o cronograma, com o governo do Paraná. Bom, só para a gente lembrar, o prazo desde o início até a finalização dessa obra é de 15 meses. E se a gente contar, por exemplo, se começar ainda agora no mês de junho, deve terminar em setembro do ano que vem. Importante também pontuar que essa obra tem o objetivo de dar mais segurança para esse cruzamento. A BR-369 ela vai ser elevada, vai passar por cima da Avenida ali Jockey Club. Vão ser 2 pistas em cada sentido, por cima e por baixo, e ainda a construção de rotatórias para conversões e retornos. Portanto, Alberto, contrato atual encerrado, uma nova empresa deve assumir essa obra e a gente fica, claro, na expectativa do início de fato da construção desse viaduto para evitar novos acidentes e outros problemas nesse cruzamento que é bastante movimentado ali na saída para a cidade de Cambé. Alberto. Desafogar mesmo, né? A própria BR-369, sempre tão movimentada. A Catherine está aqui ainda? Deixa eu ver o sinal dela. E Catherine, que frio é esse? Alberto, repórter cinematográfico que está comigo, Júnior Evangelista, falou assim: você não vai entrar ao vivo com essa luva, né? Eu falei, eu vou sim, que eu não vou passar frio não. Tá um ventinho super gelado, Alberto, mas olha, de manhã a gente viu o azul do céu querendo aparecer ali pertinho da PUC. Aqui onde a gente tá, nada. Juninho vai mostrar pra gente como é que tá a situação do céu aqui, ó, bastante encoberto ainda. Cara ainda de chuva, mas agora a chuva deu trégua. O que está reinando nesse momento é o frio. Dessa semana, olha, tô sentindo, Alberto, que esse é o dia mais gelado. Mas você aí que tem todos os detalhes da previsão vai me contar se eu tô certo ou não. O fato é que hoje não deu para ficar sem luva. Tá bem geladinho, viu? Tá friozinho hoje. Não é o dia mais gelado do ano, mas a percepção de frio hoje tá muito intensa realmente. E para quem não gosta de frio, a informação é que vem mais frio ainda nos próximos dias. Assunto para daqui a pouco aqui no Meio Dia Paraná. Obrigado aí a Catherine Tanã, que está perto da Vila Nova, da Vila Recreio, porque hoje tem reportagem especial por lá também. 2 acidentes envolvendo carro e trem foram registrados em Apucarana, isso na quarta-feira. No primeiro caso, o veículo foi atingido por uma locomotiva usada para fazer a inspeção e manutenção da linha férrea. 2 pessoas estavam no carro e tiveram ferimentos leves. No outro caso,
O carro se aproxima da linha e, quando está sobre os trilhos, para e, na sequência, acaba sendo atingido pela composição. As imagens você vai conferir aí. O veículo chega a ser arrastado pelo trem. Os bombeiros não foram acionados para atender essa ocorrência. A Superintendência de Trânsito da Prefeitura de Apucarana disse que foram instalados esse ano semáforos em 2 cruzamentos com linhas férreas e que está sendo analisado um terceiro ponto. Afirmou ainda que a Prefeitura autorizou a empresa ferroviária a fazer melhorias na sinalização em 17 passagens de nível existentes em Apucarana. Nós também entramos em contato com a Rumo Logística, mas a empresa de trens ainda não se manifestou em relação às melhorias por lá. Uma mulher morreu após ser atropelada na PR-445 no começo da manhã desta quinta-feira. O acidente foi num trecho duplicado da rodovia que tem passarela por perto e fica próximo ao 5º Batalhão da Polícia Militar. A Mônica já estava na rua logo cedo e acompanhou essa situação. A mulher, inclusive, Mônica, chegou a ser atendida, mas não resistiu. Infelizmente, Alberto, uma batida muito forte, um acidente bastante grave. Eu e o seu Nascimento chegamos por lá assim que a batida tinha acontecido e ela foi então na PR-445, bem perto ali do terminal provisório do Acapulco e também do quartel do Corpo de Bombeiros da Zona Sul. Então os socorristas chegaram muito rápido para atender a situação. Logo eles perceberam que essa mulher de 63 anos estava inconsciente e aí as equipes do SAMU foram acionadas. Naquele momento, então, ela já foi levada direto para a ambulância. Não havia nem tempo de encaminhar essa mulher para um hospital. Essas equipes ficaram por 1 hora tentando reanimar essa mulher. Fizeram ali tudo o que podiam, mas infelizmente ela acabou morrendo dentro da ambulância. Lá no local, nós encontramos o motorista do carro. Ele não quis gravar entrevista, mas nos contou que estava levando o filho para o trabalho. Era por volta das 6 da manhã. E estava muito escuro, uma neblina muito forte aqui também na nossa cidade, e ele não conseguiu ver na rodovia essa mulher tentando atravessar em direção, possivelmente, ao terminal provisório Acapulco. Foi aí que, neste momento, ela foi atingida bem no meio da rodovia, infelizmente uma batida grave, e essa mulher acabou morrendo. Ao longo da manhã ali, no início da manhã, o trânsito ficou um pouco complicado, os policiais militares foram lá para organizar a situação, mas logo o tráfego normalizou. A gente aproveita para desejar os nossos sentimentos à família dessa mulher que acabou morrendo na PR-445. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Acidente então no comecinho da manhã, esse trecho da 445 bastante movimentado. A semana termina hoje para muitos trabalhadores em Londrina. Tem feriado amanhã, dia do padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Serão mais 3 dias de descanso para quem pode folgar nesta sexta-feira. O feriado deixa fechados os serviços administrativos em órgãos públicos. Hoje, funcionamento normal até o fim da tarde. Amanhã, prédios como o da Prefeitura, Coab, CMTU e Procon não irão abrir. Serviços públicos estaduais e federais também fechados. A lista inclui o Detran e prédios das Receitas Estadual e Federal. Atividades suspensas ainda em escolas e universidades. Postos de saúde nos bairros também emendam um descanso, fechados na sexta-feira, sábado e domingo. Quem precisar de consultas, além de hospitais e das UPAs, poderá procurar os pronto-atendimentos do Maria Cecília, Leonor e União da Vitória. A coleta do lixo está mantida sem alterações no feriado. A de recicláveis foi adiada de sexta para a próxima segunda-feira. Já o transporte coletivo irá rodar com frota reduzida no feriado. São menos ônibus porque bancos e comércio de rua estarão fechados, o que reduz bastante o número de passageiros. No sábado, as lojas reabrem normalmente. Para quem for aos shoppings, lojas do Royal funcionam do meio-dia às 6 da tarde na sexta-feira. Já no Aurora, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte, o atendimento será das 2 da tarde às 8 da noite. Já praças de alimentação estarão abertas desde o almoço até o jantar. Mercados também estão liberados para atender em qualquer horário.
O feriado do padroeiro terá vários eventos na Catedral Metropolitana, que é justamente a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Assunto para Patrícia Pivetta, que está por lá, hoje participando também ao vivo do nosso Meio Dia Paraná. Muito boa tarde para você. Oi, Alberto, uma boa tarde para você, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. Olha, milhares de pessoas devem passar aqui pela Catedral de Londrina amanhã, neste feriado, para comemorar o padroeiro do município, o Sagrado Coração de Jesus, que é também o padroeiro da nossa Catedral de Londrina. A expectativa é que pelo menos 15 mil pessoas passem por aqui. E ao longo do dia serão celebradas 4 missas. A primeira começa bem cedinho, às 8 horas da manhã, e essa celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Às 10h30 tem uma missa solene, essa presidida por Dom Jeremias Steinmetz, o arcebispo aqui da Catedral de Londrina, e será também concelebrada por todos os padres da arquidiocese. Tem outra celebração também às 3 horas da tarde e uma celebração especial às 6 horas, essa seguida de procissão luminosa e em comemoração ao Sagrado Coração de Jesus. Do lado externo da catedral, aí várias atividades envolvendo as festividades, para atrair o público. Barracas de comidas típicas, também festa junina. Esse ano, as comemorações aqui também estão dando aí um pontapé inicial para a comemoração dos 90 anos da Catedral de Londrina. As barracas já estarão em pleno funcionamento, segundo os organizadores, a partir das 7 horas da manhã, ainda antes da primeira missa do dia. Cerca de 500 voluntários de diferentes pastorais, movimentos ligados à igreja, estão envolvidos aí nos preparativos desta festa. São 2.000 metros quadrados com praça de alimentação, espaço kids para as crianças com monitores e também um palco. Por falar em palco, a gente passa também as atrações desse palco. Às 11h30 da manhã, Grupo Sansei. Meio-dia, Caprioli Band. Às 5 horas da tarde, sobem ao palco Job Júnior Banda Show. E 15 para as 8 da noite, o Derico, músico que trabalhou muito tempo com o saudoso Jô Soares, sobe ao palco junto com a Orquestra de Metais de Londrina. Então esta é a programação ampla e religiosa e festiva para comemorar amanhã o Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina. Alberto. Valeu, obrigado, Pivetta. Vou só reforçar com vocês agora aquela tela das missas, para quem está em casa aí, mentalizar, escolher o melhor horário para aproveitar. Olha só, missas nessa sexta-feira na Catedral Metropolitana, às 8 da manhã, 10h30, 3 da tarde e também às 6 da tarde. Depois da missa das 6 da tarde, tem procissão luminosa ali nos arredores da Catedral. Você vai ver ainda nessa edição do Meio Dia Paraná um passeio pelas vilas Nova e Recreio, na série de reportagens dos 60 anos da RPC Londrina. E as investigações de um assalto com reféns no centro da nossa cidade. Já no próximo bloco, vamos trazer o 6º dia de buscas ao menino Tiago, de 2 anos. A alta nos preços em frutas e verduras, em meio à chuva e esses dias mais frios. E novidades na educação de jovens e adultos. Novas turmas do EJA com aulas pela internet. Imagens agora da BR-277, que registrou longas filas nas últimas horas entre Curitiba e Paranaguá. Desta vez, consequências de um acidente com um caminhão ainda na noite de ontem. Ninguém se feriu e só agora o tráfego começa a ser normalizado por lá. No G1 tem atualizações em tempo real sobre os bloqueios e liberações nas rodovias. Fique conosco, em 1 minuto, Meio Dia Paraná está de volta. Novas buscas foram feitas hoje cedo ao menino Tiago, desaparecido desde sábado em Londrina. Esse pequeno Tiago aí, nessa foto que a gente tem usado e mostrado várias vezes, até na tentativa de ajudar na localização, no paradeiro dele. Alguns percursos de onde o menino pode ter passado estão sendo refeitos e novos trechos também têm sido vistoriados. A Mônica Dal, hoje cedo, acompanhou os trabalhos e está chegando agora com as atualizações diretamente da Delegacia de Homicídios.
É isso, Alberto. O trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros começou por volta das 9 da manhã. E para percorrer uma distância longa, eles pretendem novamente percorrer 13 quilômetros. Eles precisam então de 3 mergulhadores e há também 2 voluntários da Associação Patrulha das Águas. Esses voluntários estão ajudando nessas buscas e também cedendo alguns barcos específicos. São barcos tipo Duque. Esses barcos são ideais para serem utilizados em locais como Ribeirão Três Bocas, que tem forte correnteza. E com essa situação da chuva forte, vento também aqui na nossa cidade, é preciso então desse tipo de barco, para aguentar toda essa correnteza. Nós conversamos hoje de manhã com o Edelso, ele é da Associação Patrulha das Águas, está atuando como voluntário nesse trabalho, assim como um outro colega dele também da associação, e ele falou um pouco desse trabalho. O Edelso nos contou que também está ajudando porque conhece bem o Ribeirão Três Bocas, esteve por lá muitas vezes. Vamos acompanhar na entrevista. Que há 32 anos eu remo nesse rio, Eu aprendi a remar aqui. Nós descemos esse rio uma vez por mês, às vezes, treinando. Então conhecemos todos essa parte do rio, até o Limoeiro, até o Tibagi, até Rataizinho, embora. Então precisa ajudar o pessoal, que nossos barcos são pequenos, e esse rio aqui é cheio de enrosco, cheio de árvores caídas, cipó. E aí o que acontece? Não consegue com nossos barcos frear, parar e entrar nos pequenos locais, enquanto que um barco do bombeiro não consegue fazer isso. Bom, e nós acompanhamos mesmo como que está a situação lá no Parque da Issaco Ikeda. Uma forte correnteza. Primeiro eles descem ali com o barco para ver como está realmente a situação das águas. Depois os bombeiros têm mais segurança para entrar efetivamente na água. Eles não usam aqueles equipamentos de mergulho porque essa é uma área rasa, então não há essa necessidade. E essas buscas são feitas em pontos específicos ali. Eles vão em cada beiradinha desse rio para tentar encontrar algum vestígio. A ideia deste trabalho de hoje é também que ele seja de 13 quilômetros rio abaixo, podem chegar até o rio Tibagi novamente. Eles começaram às 9 da manhã e devem concluir esse trabalho às 6 da tarde. Então é um trabalho muito árduo, que a gente vê aí, demora 9 horas para ser concluído. A expectativa é que eles retomem amanhã também e percorram uma distância ainda maior. A gente tem mais detalhes na entrevista do segundo-tenente Adriano Amaral, que coordena as buscas. São 13 quilômetros de extensão e muita curva no rio para cobrir. Então hoje, diferente de ontem, a gente vai parar em alguns outros pontos, reidentificar outras áreas para ter certeza que dentro desse raio de 13 quilômetros a gente não está deixando passar nada para trás. Se hoje a gente ainda não tiver sucesso nas buscas, amanhã a gente vai ampliar ainda o nosso raio de busca por superfície, mas a gente vai ter certeza ainda que ao longo de toda essa extensão de rio a gente vai procurar cada área de remanso, cada curva, cada chance que tenha do Thiago estar nessa localidade, a gente vai encontrar. A gente vai ampliando a nossa área de busca até a gente estender 15 dias de busca, Estamos entrando no 6º dia hoje, então ao longo aí até o 15º dia, a gente já visualiza ali algo em torno de 20 a 30 quilômetros de extensão de busca. Aí o tenente explicou quando efetivamente eles devem parar essa busca, e isso se não conseguirem encontrar o pequeno Thiago Rocha. A gente está ao vivo aqui em frente à Delegacia de Homicídios, que é a delegacia responsável pelas investigações. Acabei de conversar com o delegado João Reis, ele disse que não há depoimentos marcados para hoje, que agora é um momento de esperar que os exames fiquem prontos. Principalmente a perícia que foi realizada no celular da Letícia Fernanda Procópio, que é a mãe do Thiago, e também no celular do namorado dela, os dois que estavam aquele dia no parque quando o Thiago sumiu. Ele também precisa esperar os resultados dos exames, que foram feitos no carro do casal. Além disso, há também o aguardo por um outro exame que é feito pelo Instituto de Criminalística. Neste exame é utilizada aquela substância, o luminol, para identificar realmente o que ocorreu neste carro, procurar por alguma mancha, isso se houver. Reforçando, este é o 6º dia de buscas e, pelo protocolo do Corpo de Bombeiros, as buscas devem continuar por 15 dias e a gente continua na torcida, Alberto, para que esse menino seja localizado. É com você. Torcida de todo mundo, mas claro, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, as chances vão diminuindo, mas o trabalho não para. É a tentativa do bombeiro aí de identificar o paradeiro, onde está efetivamente
o Thiago Rocha. A Mônica vai continuar de olho nessas movimentações e, tendo novidades, ela retorna ao vivo aqui no Meio Dia Paraná. As chuvas frequentes nos últimos dias e a queda nas temperaturas já tem impactos no preço de frutas, verduras e legumes. Quem foi aos mercados e feiras já está pagando mais caro por diversos produtos. Catulin Tanã, o que já subiu? Alberto, principalmente o tomate, viu? Hoje nós demos um pulinho na feira ali da Rua Alagoas, no centro de Londrina. Estava com um movimento bem baixo por conta da chuva e do frio. Mas, claro, tem aqueles que não abrem mão da feira, não importa as condições do tempo. E conversando com alguns dos clientes, eles apontaram sim uma diferença grande no valor do tomate. Por exemplo, alguns estavam pagando até R$5. Hoje encontraram por R$12, R$13. Claro que tem a questão da variedade do tomate, a qualidade melhor, um valor maior, qualidade inferior, valor menor, mas eles estão aí impactados com o valor diferente de uma semana para outra. A gente conversou com uma consumidora que estava por lá fazendo a compra, uma grande compra, e ela sentiu bastante diferença. Olha só. Estou levando de tudo um pouquinho, batata, cebola, alhos, cenourinha. Mas tá um pouquinho caro, tudo aumentaram. Então a compra tá diferente essa semana? Tá, bem diferente. O que mais aumentou? O que mais aumentou é o alho, que eu acho caro, que aumentou, o tomate aumentou bastante. Você lembra quanto você pagou, quanto você tá pagando? O tomate a gente pagava 5, 6 e pouco, hoje tá 12. Muita diferença. Muita diferença. Tá levando tomate mesmo assim? Tô levando, é porque a gente precisa. Não substitui o tomatinho? Não. Tem que ter o tomatinho, né? Nem que for um pouquinho, mas a gente tem que ter. Tô levando uma quantidade menor. Isso, bem menor. Para quem é fã, realmente é duro ficar sem, né? Então tem que fazer aquilo, leva uma quantidade menor. Quem consegue abrir mão, substitui, né? Coloca outro tipo aí na mesa para conseguir economizar um pouquinho. A questão é, tem que pesquisar e, claro, tem que pechinchar. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês, inclusive, alguns comparativos que constam numa tabela da Ceasa aqui do estado, mostrando diferenças de preço aqui em Londrina. Olha só o que a gente tem nessa tela. Por exemplo, alguns produtos aí. R$90 o quilo da batata, ou melhor, né, 25 quilos aí no dia 5 de junho, que é aquele saco. No dia 12, passou para R$125, no dia 12 de junho. Tomate, R$90, o valor aí do saco com 22 quilos, passando para 130 no dia 12 de junho. A maçã, saco com 18 quilos, de 120 foi para 130, e a caixa de morango passou de 25 para R$30. Essa é uma tabela, portanto, que consta os 30 principais produtos comercializados no atacado na Ceasa de Londrina, e a gente selecionou alguns que tiveram um destaque maior nessa mudança de preços. Falei de fruta porque um dos feirantes com os quais a gente conversou hoje de manhã disse que, por exemplo, a maçã ele está vendendo com um valor mais alto. E essa tem impacto direto da chuva, sabe por quê? Porque está difícil de tirar esse produto da lavoura e levar até o consumidor final, justamente porque a chuva impactou nas condições das estradas. Olha só. Como molha a estrada de terra, eles não conseguem chegar até o Ceasa, né? Aí acaba faltando o produto e eu tenho que ir atrás de repor ele de alguma maneira, né? Então, às vezes eu deixo de pegar um produto que era um certo tamanho, pego um tamanho maior, né? E com preço diferente, né? Então tem que ir adaptando por causa do clima, né? Dessa vez isso aconteceu com qual produto? A maçã, abacate, manga também falta às vezes, a poncã, mexerica, que é inclusive produção nossa, né? E a gente não consegue ir lá buscar ela, né? Por causa da chuva, no caso. A maçã, no caso, eu pegava ela o tamanho menor, e como não chegou o tamanho menor, eu só encontrei o tamanho maior, que é um pouco mais caro, né? Então eu tive que ajustar o preço para o tamanho dela. Aí passou de quanto para quanto? De R$ 6,80 para R$ 8,80.
Inclusive, ele estava vendendo um tipo de maçã um valor maior e o outro estava com valor menor, porque justamente a da semana passada acabou sobrando. Ele fez promoção ali para os clientes, tinha promoção de abacate também, justamente para não perder a fruta. Mas o que está chegando com um valor maior, justamente por essa dificuldade de transporte das frutas. Claro que é importante, né, ficar de olho então onde vai comprar, verificar se tem um valor menor, mas tem que levar em conta também essa dificuldade, né, do trabalho, tanto da chuva para transporte, como da chuva impactando na produção de alguns produtos. As hortaliças, por exemplo, a chuva tem sido benéfica. O pessoal aí que produz diz que as hortaliças estão ainda mais bonitas e amanhã, por exemplo, na feira que tem na Rua Santos, no centro de Londrina, as hortaliças que vão chegar devem estar ainda mais bonitas por conta dessa chuva. Falando de chuva, a gente tem imagens aí do tempo querendo abrir hoje de manhã. Tinha até uns espaços para o céu azul, o sol dando aí, ameaçando que ia aparecer. Mas como a gente mostrou agora há pouco na 369, o tempo continua bastante encoberto, não está chovendo, mas o solzinho que ameaçou aparecer com vontade mais cedo ainda não marcou presença para valer não. Por enquanto é tempo nublado e tá friozinho. E tô achando, né, Alberto, que o sol que vem por aí vai ser aquele sol tipo luz de abajur, que não vai esquentar nada, só vai iluminar, né? Para hoje, com certeza, Catherine. Tomara que amanhã amenize um pouco o frio no meio do dia, mas logo cedo vai estar muito gelado. Obrigado aí a Catherine Tanan com as informações, também girando a cidade. Nossas equipes também registraram ainda mais cedo a neblina em Londrina, aquele céu bem encoberto. Você vai ver as imagens aí agora. O Daniel vai rodar para a gente. Olha só, o céu bem encoberto, aquela chuva fina ainda no começo da manhã, como retratam essas imagens aceleradas captadas pela equipe de engenharia da nossa RPC. Imagens agora ao vivo. Você vê Londrina nesse horário de almoço com a temperatura de 15 graus nesse momento. Temos imagens também de Curitiba. Por lá, 1 grau acima. Curitiba está mais quente do que Londrina, hein? 16 graus, olha só, a capital mais gelada do país esse momento com 16, Londrina com 15 graus nesse horário de almoço. Hoje a chuva ainda pode ter pancadas leves ao longo da tarde em todo o estado, mas já vai perdendo força, até porque de sexta em diante não temos previsão de chuva. As mínimas hoje, 8 graus em Rolândia e Apucarana, 9 em Jacarezinho e Cornélio Procópio e Londrina na marca dos 10 graus. As máximas, previsão de chegar aos 14 em Jacarezinho, 13 apenas em Apucarana e Cornélio Procópio e, segundo a meteorologia, não passando sequer dos 12 em Rolândia. Aqui em Londrina, a previsão era de que a máxima ficasse nos 14 graus, no entanto, já temos 15 nesse momento, como eu mostrei há pouco, mas à noite a temperatura volta a cair e à noite não passa dos 11 graus. Na madrugada vai ficar ainda mais frio e daqui a pouco eu trago para você a previsão para a madrugada, para esta sexta-feira, que em Londrina será de feriado. Informações agora do G1, que está trazendo um anúncio da Petrobras de mais uma redução no preço da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã. Uma redução ali de 36 centavos lá na distribuidora, o que representa cerca de 12% a menos no preço do litro da gasolina. Essa redução vale a partir de amanhã, portanto, chegar até os postos vai demorar um pouquinho mais, até porque tem aquela renovação nos estoques, tem o fim de semana chegando por aí, ou seja, para o consumidor final, redução para valer certamente só na semana que vem. Assunto divulgado agora há pouco e que já está em reportagem no G1. Também no G1 já tem informações de uma novidade na educação de jovens e adultos em todo o Paraná. A partir de agora, os alunos poderão estudar na modalidade EAD, no chamado ensino à distância pela internet. Patrícia Pivetta, as matrículas para essa modalidade já estão abertas? Alberto, as matrículas já estão abertas sim para o EJA, o ensino de jovens e adultos, que agora já nesse segundo semestre passa a ofertar essa modalidade de ensino à distância. Em todo o Paraná, 79 escolas vão ofertar o EAD, o ensino à distância. Aqui em Londrina são 2 escolas, o CBEJA, que está aqui atrás de mim, na Avenida São Paulo, no centro da cidade, e também o CBEJA, que fica ali na Vila Nova, ao lado do Santuário. Na nossa região tem em
Cambé, no CEBEJA Maria do Carmo Bocati, em Ibiporã, no CEBEJA Francisco Beltrão e em Florestópolis, no CEBEJA Genésio Franco da Rocha. É para ajudar os alunos, os jovens e adultos que são impossibilitados de frequentar, muitas vezes por conta do trabalho, impossibilitados de frequentar todos os dias da semana uma escola. Então chega agora o EAD numa tentativa de ajudar esse público e vai atender tanto estudantes do ensino fundamental 2 quanto estudantes do ensino médio. É preciso, frequentar a escola pelo menos um dia na semana, quem é do ensino fundamental, e 2 dias da semana, quem é do ensino médio. Os outros dias, daí sim, esse estudo virtual. A diretora do CEBEJA, aqui da região central de Londrina, deu mais algumas informações para a gente. Muitas pessoas que têm alguns trabalhos que não dá para vir todos os dias na escola. Não dá para ficar sentadinhas 4 horas todos os dias. Então, esses terão mais opção, a opção de estudar um pouco em casa e vir aqui tirar dúvidas e fazer as avaliações. Também temos o laboratório de informática. De repente, o aluno não tem esse computador em casa. Na escola estará disponível para ele. Nesse momento, somente os 2 CEBEJAs de Londrina é que estarão ofertando a EJAD. Tem tudo para dar certo, porque nós ofertamos as 2 modalidades dentro de uma. O modo presencial, para quem vem todos os dias, e o modo EAD, para quem não pode vir todos os dias. Então, agora, a gente pode dizer que não tem desculpas para não estudar mais. E não pense que você pode pedir para alguém fazer o curso para você. Não é bem assim não, porque todas as provas são presenciais nas escolas. É preciso ir até a escola para demonstrar o seu conhecimento naquela disciplina. Então está aberto para todos, gente, o período de matrícula, para quem quer entrar no sistema EAD ou para quem prefere as aulas presenciais já a partir agora do 2º semestre. Essas matrículas, elas devem ser feitas até o dia 11 de julho. As aulas começam no dia 24 de julho. Para as aulas presenciais, os interessados devem procurar as escolas estaduais que já oferecem a EJA, o ensino de jovens e adultos. Para cursar os anos finais do ensino fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos e para cursar o ensino médio, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, Alberto. Valeu, obrigado, Patrícia. Lá no G1 já tem todas as informações dessas novidades aí no ensino de jovens e adultos. Agora 12h33, mais um intervalo bem rapidinho, aquele de apenas 1 minuto. E na sequência você vai ver as investigações de um assalto com reféns no centro de Londrina. A apreensão de mais de R$20 mil em dinheiro falsificado. E nosso giro pelas Vilas Recreio inova na série de reportagens dos 60 anos da RPC Londrina. Ao vivo, imagens de Apucarana com o céu bem coberto com neblina e temperatura agora de apenas 9 graus. Apucarana que hoje está recebendo mais uma edição do Justiça nos Bairros. Tem vários serviços de graça, como assistência jurídica e confecção de documentos. É lá no Complexo Esportivo Lagoão até às 5 da tarde. Fique conosco. É 1 minuto só de intervalo e o Meio-Dia Paraná já estará de volta. Semana com dobradinha na série de reportagens dos 60 anos da RPC Londrina. Ontem mostramos a Vila Casone, hoje é a vez das Vilas Nova e Recreio, que ficam ali por perto. Mas tem vida própria e trajetórias que fazem parte da história da nossa cidade. Catolin Tanan, em que ponto desses bairros você está? Alberto, eu estou aqui na Vila Recreio e num lugar extremamente conhecido. Quem nunca ouviu falar na rua São Vicente? Vou até dar licença aqui para o Júnior Evangelista mostrar para a gente. Essa aqui é uma rua super extensa e ela é símbolo também aqui da Vila Recreio. Ela chega lá até bem pertinho, lá no cruzamento, com a Leste-Oeste, passando ali, como a gente falou,
vai falar na reportagem pelo Colégio Champagnat, vai chegar bem pertinho do Terminal Central, a Rua São Vicente, que passa por dentro aqui da Vila Recreio. E claro, né, essa terra, né, a gente pode até falar assim, é terra de alguns conhecidos aqui do Meio Dia Paraná e também do Globo Esporte. É terra de Vanessa Navarro. Lembram da nossa Vanessa Navarro? Hoje não está com a carinha aqui, mas Vanessa Navarro é aqui da Vila Recreio. Também o Rodrigo Saviani, do Globo Esporte, do GE Paraná. E temos ainda nosso editor, Paulo Renato, que também é aqui da Vila Recreio, que tem muita história. Depois da Vila Recreio, a gente também conta a história nessa reportagem da Vila Nova. Ontem falamos de Casone, hoje Vila Recreio e Vila Nova, uma do ladinho da outra. E nessa reportagem vocês vão entender, inclusive, qual a diferença entre elas, até a área em que uma está e que a outra está. Alguns até se confundem. Essa rua é Vila Recreio ou é Vila Nova? A gente conta para vocês nessa reportagem, mais uma vez, recheada de histórias, com uma edição impecável e um trabalho de equipe, com a ajuda também dos nossos entrevistados. Olha só. O que é Vila Nova, você sabe? Não sei. Inclusive, quando a gente vai comprar alguma coisa, eles falam Jardim Arabapuã. Mas Vila Nova, desde quando eu me conheço de pequena que eu moro aqui, sempre foi Vila Nova. Agora o porquê eu não sei. Você sabe que até é uma curiosidade, vou procurar ver isso. O nome Vila Nova se tornou oficial há 6 anos. É recente, porque ainda na década de 30, os primeiros a aparecerem por aqui já conheciam a região assim. Foi logo depois da Vila Casone se consolidar. As pessoas diziam que havia surgido uma Vila Nova para baixo da linha do trem. E a expressão pegou. É uma denominação costumeira, reconhecida por quem mora aqui, por quem tinha essa ligação com a cidade que se construía lá desde os anos 40, 50, 60, enfim, é a Vila Nova. Então, embora hoje a gente tenha cada dia mais novos loteamentos, aqui vai ser sempre a Vila Nova. A Vila Nova ficou definida na área entre as avenidas Leste-Oeste, Rio Branco, Brasília e Rua Guaporé, onde estão outros 20 bairros menores e o mais antigo é a Vila Agari. Fui tomar conhecimento disso mais tarde, quando a gente tinha que endereçar a carta, imagina, né? E aí aparecia o endereço, mas nossa, que endereço! E aí, mas assim, do usual, do costume das pessoas, era Vila Nova, sempre foi. Lembrança de quem atua como servidora pública municipal há vários anos. E também tem o bairro como casa, desde que nasceu. Eu lembro que o Dr. Osken de Novaes, ele morava aqui. Tinha construído uma casa belíssima de material, imagina, para uma criança de 8 anos. Falava, olha, ele tinha sido prefeito, governador. Eu falei, nossa, e essa pessoa veio morar aqui? Porque a gente sabia que a gente estava num lugar que era um lugar que não era um lugar rico da cidade de Londrina, né? A gente não era o bairro Aeroporto, Jardim Quebec, que eram os lugares, né, que a gente tinha assim a residência, né, de pessoas que tinham outro nível social. Retrato do desenvolvimento da cidade. Por segurança, a casa acabou escondida atrás de muros altos e arame farpado, não suficientes para disfarçar um dos pinheiros que continua no mesmo lugar. Outras árvores enormes dos anos 70 ainda refrescam o presente, na tradicional praça em frente ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Rua Grajaú. A imagem de Nossa Senhora da Aparecida foi transportada no caminhão dos bombeiros da Catedral de Londrina até a Igreja da Vila Nova. A imagem foi recebida por uma multidão emocionada. Dentro da igreja lotada, muitos aplausos para comemorar a transformação do templo em santuário. A igreja foi construída na década de 50 e, como santuário, vai completar 26 anos. A fé dos pioneiros daqui
extrapolou os limites geográficos, com celebrações que atraem fiéis de vários lugares. João Francisco, de 58 anos, percorreu a pé os 8 quilômetros que separam o Heimtal, na Zona Norte, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 12h30 eu acordei e eu saí de lá 4 horas, certinho. É o terceiro ano que a gente vem de Cambé, do Santa Mara a pé. Aí a gente chega aqui, é só agradecimento, né? Esse é o bairro das tradicionais ruas de comércio Araguaia e Guaporé, onde também está a sede do Corpo de Bombeiros, na Rua Tietê, local onde o Hélio se aposentou. Por causa da profissão, ele conheceu a esposa, que cresceu na Vila Nova e era quase vizinha do quartel. Em 95, quando eu fiz o curso de SEAT, na corporação, teve um caso de uma ocorrência que teve bem aqui na frente. O senhor caiu, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça. Eu pedi para alguém chamar uma ambulância. O que veio? Apareceu minha esposa. Esposa hoje, né? Hoje. Aí, o que aconteceu? Ela ligou, veio o TEC, eu ajudei a colocar essa pessoa dentro da ambulância, fez o transporte dela e eu acabei pegando amizade com essa pessoa. Passou com o tempo e tal. Eu me formei no socorrista, em 96 foi implantado. Aí em 96, ainda início de 96, comecei a namorar ela. As famílias cresceram e foi necessário expandir a ocupação. Surgiu uma nova vila por perto, a Recreio. Só que o desenvolvimento também não foi de uma hora para outra. Aqui era bem abandonado ainda quando nós entramos aqui. Aqui estava passando o asfalto na época, 1968. E aí eu montei aquele comércio ali na frente e estou morando aqui até hoje. Temos uma vista boa para a cidade, aí pertinho. São 11 quadras daqui na Rua Sergipe. Os domínios da Vila Recreio, segundo o município, se estendem até quase o centro da cidade. Incluem, por exemplo, o Colégio Estadual Marcelino Champagnat. O prédio imponente foi inaugurado em 1946 como ginásio de Londrina, no estilo neocolonial. O bairro abraça a muitos. A gente se sente acolhido na Vila Recreio. Eu trabalho com gás, chego na casa dos meus clientes, sou bem recebida. Então eu sinto essa coisa boa assim, é gostoso. Para nós que vivemos esse desenvolvimento todo, nós achamos que está bonito, maravilhoso, atraente. Então a gente conviveu desde o princípio. Então para nós que estamos aqui desde o começo é muito bom. Esse progresso todo nos trouxe muita alegria. Progresso, inclusive, no campo da Vila Recreio. Quem não se lembra da poeira que o futebol aqui levantava? Se não fosse o plantio de grama pelos próprios jogadores da época, hoje o bairro teria mais uma praça. O campo na Rua Tietê resistiu e ainda é alvo de respeito e carinho da comunidade. Contam até que em domingos de campeonato a torcida daqui era maior do que a do Estádio do Café. Sinceramente, eu sou da época que os estádios, né, na época que eu joguei no Londrina, os estádios eram sempre lotados. Naquela época, com certeza, tinha mais torcida do que tem hoje no Estádio do Café. Às vezes faltava alambrado para tanta gente, né? O pessoal se amontoava um em cima do outro, uns ficavam sentados, outros ajoelhados, outros de pé, para absorver a todos que vinham aqui acompanhar os jogos. Até nomes conhecidos do futebol atualmente saíram da Vila Recreio, como o árbitro Éber Roberto Lopes, que já apitou o final de Copa América, e Igor Coronado, que está jogando na Arábia Saudita. O Ado, o Marinho, o Mazinho, o Neneca também, que já é falecido. Eristeu Finavar, né, a gente chamava de Tatá, também jogou aqui muito tempo, na época do São Paulo. São Paulo que tinha aqui em Londrina, ainda daqui ele foi para a Portuguesa. Recreio, Casone, Vila Nova. Patrimônios históricos e afetivos da nossa cidade. Gratidão e amor, com certeza.
Fala sério, né? Muita história interessante que você com certeza só confere aqui na tela da RPC. Eu mudei de lugar, saí da São Vicente e vim para a Rua Tietê, que tá bem aqui, ó, no encontro com a São Vicente. Tietê, a rua que inclusive faz a união dos dois bairros, passa tanto pela Vila Recreio como também pela Vila Nova. Então o pessoal desses dois bairros também estão ligados aqui pela Rua Tietê. Mostramos na reportagem, tá aqui ó, o famoso campinho de futebol. Tive a ajuda do Rodrigo Saviani e também do Robertinho para a gente poder contar a história do futebol, quanto influenciou aqui na Vila Recreio e daqui pro mundo, né? Tá aqui do nosso ladinho também a Praça da Vila Recreio, muito conhecida, bem tradicional, com grevilhas imensas. E olha, tem morador que tá por aqui ainda, que ajudou a plantar essas árvores e hoje tá vendo essas árvores imensas nessa praça. Inclusive, um dos que ajudou a plantar é o que você viu na reportagem, o senhor Roberto, que contou pra gente aqui sobre a realidade, essa união dele com o bairro, essa relação que ele tem. Ele estava aqui na praça quando a gente chegou e ele veio, né, cumprimentar a gente. Eu falei, seu Roberto, o senhor não vai para casa, daqui 5 minutinhos vai passar a reportagem. Ele correu lá, mora nessa rua aqui, correu lá, disse que ia acompanhar, agradeceu a gente pela reportagem. Então, Alberto, o pessoal que está acompanhando o Meio Dia Paraná, a gente faz questão de trazer essa união de história com a história da TV Coroados, tudo que a gente tem para mostrar, para resgatar do nosso arquivo. Você que ainda não viu as reportagens ou já viu, quer ver novamente, tem aquele código QR Code que você pode acompanhar. Aponta o seu celular, a câmera dele, você consegue ir para um lugar onde a gente reuniu todas essas reportagens. As que foram feitas pela Vanessa Navarro, essas que foram feitas por mim e todas as outras que vêm a partir de agora também vão estar aí todas juntas para vocês acompanharem. Tô sabendo, Alberto, que tem gente compartilhando aí em grupo de família, em grupo de amigos, ó, é história. Tem muita história aí que o pessoal quer compartilhar e estão ficando bem felizes da gente reunir tudo isso em reportagens. É bom demais, é um tipo de material que você só vê aqui na nossa RPC, no Meio Dia Paraná. Atualidades, história, esse giro tão bacana pela nossa cidade. Obrigado à nossa Catherine Tanan. Daqui 15 dias tem mais, hein? O pessoal já está preparando as próximas reportagens aqui para o nosso Meio Dia Paraná. E falando do pessoal aí que tem esse contato tão direto com as Vilas Nova, Casone e Recreio, olha só essa menininha aqui. É a nossa Vanessa Navarro, numa festa junina, ali nos anos 80, 90, numa pré-escola que tinha perto da garagem da TCGL. A Vanessa compartilhando conosco esse registro. Tem também participações de telespectadores, como a Márcia Regina, foto da minha infância na Vila Recreio, ano de 1970, na rua Tibagi, esquina com a Henrique de Oliveira Camargo. E mais acima, um recado do José Roberto. Alberto, o livro que se tornou filme Meninos de Quixute retrata a Vila Nova. Tá aí, ó, José Roberto também compartilhando essa mensagem, esse recado aí das histórias geradas em cima da trajetória dos bairros aqui de Londrina. No nosso site dá para ver, rever e mandar adiante aí todas essas reportagens. 12h49. Notícias agora de uma investigação da Polícia Civil em relação a um assalto violento nesta semana no centro de Londrina. Funcionários de uma loja foram rendidos pelos bandidos. Mônica, já tem alguém preso? Ainda não, Alberto. O assalto ocorreu na segunda-feira, mas somente agora a Polícia Civil decidiu divulgar as imagens de câmeras de segurança de uma distribuidora de eletrônicas que fica no centro de Londrina. A ideia é que as pessoas vejam essas imagens e quem puder identificar e passar informações para a Polícia Civil, eles estão atrás dessas informações. A gente vê nas imagens de câmeras de segurança, então, 4 homens que invadiram essa distribuidora em plena luz do dia. A gente vê aí o horário da câmera, 10h30 da manhã. Eles começam a colocar vários objetos em caixas, celulares, notebooks, diversos equipamentos eletrônicos. Até agora, a Polícia Civil estima que o prejuízo é de R$20 mil, mas esse valor deve ser bem maior. Nós conversamos com o delegado responsável pela Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Londrina, o Mozart, e ele falou a respeito da ação violenta desses 4 assaltantes. Isso porque eles colocaram alguns funcionários da distribuidora presos em um local, né? Fizeram essas pessoas de reféns. Vamos acompanhar. Foram bastante violentos, na realidade eles adentraram com o veículo, trata-se, como eu disse, de uma distribuidora, amarraram as vítimas no fundo do estabelecimento, 2 dos 4 indivíduos estavam armados,
Então, somente após esse ato que conseguiram amarrar as vítimas, eles praticaram o furto desse equipamento. Exato. Isso é bastante importante que seja dito. Caso as pessoas que adquiram esses produtos não se acautelem em eventualmente exigir nota fiscal ou documento semelhante, poderão também responder pelo delito de receptação. Um homem de 34 anos foi preso com mais de R$20 mil em dinheiro falso aqui em Londrina. Foi na Avenida Guilherme de Almeida, na Zona Sul. Esse homem foi abordado num carro pela Polícia Militar e estava com R$1.000 no bolso da calça. Outros 19 mil no porta-luvas e 350 na carteira. Tudo dinheiro falso. Ele contou que tinha recebido essas notas de uma pessoa desconhecida, que não indicou o nome. Acabou preso em flagrante. As notas falsas, o carro dele e 2 celulares foram apreendidos. Depois do intervalo, você vai ver, aqui no Meio Dia Paraná, uma operação do GAECO investigando possíveis desvios de recursos públicos da Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá. As informações do Festival Internacional de Londrina, que começa nesse sábado. Já vamos trazer a programação. Ao vivo, imagens do campus da UEL. Professores da Universidade Estadual de Londrina, da UEMP e da Unespar fazem novas assembleias hoje à tarde para avaliar a greve. A paralisação começou em 8 de maio. Outras 4 universidades estaduais, dentre elas as de Maringá e Ponta Grossa, já suspenderam a paralisação. Na nossa UEL, o movimento passa por nova votação hoje à tarde. O Meio Dia Paraná atualiza amanhã para você e também no nosso site o resultado dessa assembleia. Promotores e policiais cumpriram mandados da Operação Raio X hoje pela manhã. É uma investigação que apura possíveis desvios de verbas públicas da Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá. Mônica, o que foi apurado até agora? Pois é, Alberto, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Andirá, Bandeirantes e também em Assis, interior de São Paulo. Segundo as investigações, foi constatado que colaboradores da Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá aproveitaram das funções que exercem e desviaram recursos públicos. O valor é estimado em R$550 mil. Segundo a promotoria, os desvios teriam sido feitos através de transferências diretas feitas a familiares, pessoas sem vínculo com o hospital. Entre os alvos da apuração estão ocupantes de cargos importantes na sociedade hospitalar, entre eles diretoria e também setor financeiro. Uma auditoria conduzida pelo Ministério Público verificou que as irregularidades ocorreram especialmente por intermédio de pagamentos irregulares de salários, gratificações indevidas e diversos tipos de reembolsos fraudulentos. Nossa produção tentou contato com a Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá e foi informada que ninguém poderia nos dar um retorno sobre a operação desta manhã. Claro que se alguém quiser conversar com a nossa equipe, aqui no Meio Dia Paraná, a gente traz o retorno e vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa investigação. Alberto. Obrigado, Mônica. Valeu aí mais uma vez. Fazer agora mais uma rodada de participações. Muita gente se emocionou com a reportagem de hoje, mostrando as Vilas Recreio e também nossa série de reportagens dos 60 anos da RPC Londrina. O Alexandre, saudosas e emocionantes as lembranças dos bairros históricos de Londrina. O pessoal fica bem emotivo nessa paixão toda pela nossa cidade. O J. Dias, a RPC está de parabéns por esse passeio na história dos bairros de Londrina. Hoje, sobre a Vila Nova, foi uma celebração. Que bacana, obrigado, Jota. Alaide, em 74 cheguei em Londrina, a TV Coroados era uma criança e foi através dela que aprendi a conhecer e amar essa linda cidade. Vocês fazem aniversário e nós ganhamos o presente. Revivi tudo, principalmente com a reportagem da Vila Casone. Alaide, obrigado mesmo, é muito importante essa relação, esse retorno aí, né? Saber que cada vez mais a gente faz parte da vida das pessoas e da história da nossa cidade. É essa a nossa missão, é isso que nos realiza também. Washington Costa, nasci na Vila Recreio e morei 20 anos na Vila Nova. Ótimas lembranças e muitos amigos fiz nesses 2 locais.
Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu aí. Muito bacana. Daqui a pouco eu trago mais mensagens e a gente segue compartilhando, você ajudando a fazer o nosso Meio Dia Paraná. Abre o espaço agora para a cultura, porque foi detalhada a programação do Festival Internacional de Londrina. É o Filo 2023 que começa nesse fim de semana. Patrícia Pivetto, o que teremos nessa edição? Alberto, serão 40 espetáculos de 23, apresentações aí desses 40 espetáculos, 23 grupos e performances para todas as idades. O Filo tem sempre essa característica, mostrar para o público peças para pessoas de todas as idades, desde crianças até os idosos. Haverá 11 apresentações gratuitas, algumas delas nesse espaço que eu estou agora, o Calçadão de Londrina, mas também haverá peça gratuita ali na Praça Tomi Nakagawa, no Zerão e também nos espaços fechados, e aí o público precisa pagar o ingresso. Por exemplo, Ouro Verde, Espaço Vila Rica, Casa de Cultura da UEL. A abertura do Filo será logo mais no próximo sábado, no Teatro Ouro Verde, com o grupo pernambucano Magilute, como espetáculo Estudo número 1, Vida e Morte. O Filo também terá intérprete de Libras, isso para 15 apresentações, olha que bacana. Haverá espetáculos com representantes de vários países, por exemplo, México, Holanda, República Dominicana do Congo, também Canadá. Muitos deles são brasileiros que moram lá e se apresentam em festivais por lá, foram convidados para vir aqui para o Filo em Londrina. O festival vai realizar ainda 4 oficinas e 11 bate-papos. A gente tem uma entrevista com uma das organizadoras do festival para mostrar para vocês agora. O Filo, ele tem uma relação íntima com a universidade. Sem dúvida nenhuma, tem feito um trabalho de ensino não formal em relação às artes cênicas, né? O curso de artes cênicas é uma das consequências desse público que se forma, de jovens que se interessam, de pessoas que se interessam pelo teatro, né? E além disso, além dessa relação com o curso de artes cênicas e tal, eu diria que a arte, ela interessa a tudo e a todos, né? A arte, ela deveria fazer parte da nossa lista de necessidades básicas. Ele já é reconhecido em todo o território nacional, inclusive internacionalmente. Então, nós entendemos que o Filo precisa ser mantido, precisa ser valorizado e precisa desse apoio para que ele possa se colocar como o Festival de Londrina, que é tão importante para a cidade. Ou seja, precisa de nós, né, do público, nessas apresentações, prestigiando esses artistas, este festival que é tão importante para Londrina e para todo o Paraná. As apresentações ou os ingressos para as apresentações que são pagas, eles custam R$40. Quem tem direito, um público muito grande tem direito, paga R$20. E todas as informações de todas as peças, horários, locais dessas apresentações, você já pode encontrar lá no nosso site, o G1. Alberto. Valeu, Patrícia, obrigado. No G1, então, toda essa prestação de serviço para você se programar aí para essas 2 semanas de Filo aqui na nossa cidade. Uma hora mais 1 minuto, imagens de Londrina, ainda com muitas nuvens, a temperatura segue na marca dos 15 graus, nada do sol aparecer, mas a chuva também já está indo embora. Imagens agora de Cascavel, da BR-277, por lá 10 graus nesse horário de almoço. Sexta-feira, aqui no Paraná, a princípio sem chuva no norte do estado. Instabilidade ali no oeste e sudoeste, mas norte pioneiro do Paraná, com a volta do sol a partir de amanhã. As temperaturas, essas aqui não mudam muito não. Olha só, Ortigueira, mínima de 5 graus amanhã, será o dia mais frio do ano. Em Arapongas, mínima de 8, Congonhas, 7 graus. Açaí, começando o dia com 9 graus. Aqui em Londrina, a sexta-feira de sol e feriado do padroeiro vai começar com mínima de 9 graus, a máxima chega aos 17. Sábado, um pouquinho mais gelado, 8 graus no início da manhã. Domingo, mínima de 9, mas a máxima chegando já aos 20 graus. O friozinho já começa
a se despedir um pouquinho aqui da nossa cidade. Tá aí, então, o retrato para o feriado e também para o fim de semana. Também nessa tela tenho mais participações. Algumas pessoas falando do tempo, a Adriana Presoto, sol que é bom nada. Aqui em Arapongas, muita neblina agora e frio. A Laide, Alberto, havia até esquecido da cor do sol, achei ele lindo, mas não deu nem tempo de admirá-lo para valer. Tomara que na sua previsão você dê boas notícias para o final de semana. Teremos sol, Alaide, mas muito frio também. Delfim Meira, saudades da Vila Nova, passei boa parte da infância lá. Tenho até uma cicatriz na garganta por ter caído de queixo numa ponta de cerca. Eu dava trabalho naquela época, a criançada brincava bastante por lá. E a Deolinda, meus parabéns à RPC, é a equipe maravilhosa que faz o jornal Meio Dia Paraná, apresentado pelo Alberto. Só tenho a agradecer, não dá para perder e ver também as meninas, nossos repórteres aí, nossas equipes. E assim a gente encerra mais essa edição do Meio Dia Paraná, compartilhando com você o noticiário do dia a dia, muita prestação de serviço e também notícias inspiradoras, mexendo com o nosso emocional, com a história da nossa cidade. Para rever, é só acessar o Globoplay, daqui a pouco tá tudo por lá para você conferir. Tá chegando por aí o Globo Esporte e na sequência o Jornal Hoje. Amanhã é feriado, bancos, comércio, as lojas, os serviços públicos estarão fechados, shoppings vão funcionar em horário diferenciado. E aqui nós vamos estar marcando presença para deixar você muito bem informado em mais uma edição do Meio Dia Paraná. É amanhã, às 11h45, tá combinado, a nossa equipe espera você. Obrigado pela companhia e até lá. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina.